de pé. Oro entregando a minha vida também em tuas mãos, pedindo graça, misericórdia, pedindo a unção do teu Espírito para me capacitar a ministrar a tua palavra e ela chegue a cada coração. Quebra as barreiras, Senhor, de entendimento, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar. Amados, este é um texto muito conhecido das Escrituras, um momento crucial, tanto na vida de Jesus, que estava para ser crucificado, quanto na vida de Pedro, também um dos apóstolos, um dos discípulos mais chegados. E praticamente aqui nesse texto a gente vê as últimas palavras de Jesus antes de ser entregue e ser crucificado. E é um momento de tensão aqui, porque Jesus faz uma revelação. A gente olha para o texto bíblico e vê que os discípulos não estavam nem um pouco preparados para a realidade que Jesus já tinha anunciado antes, de que ele seria crucificado, de que haveria dor, sofrimento e morte. Mas apesar dos discípulos terem ouvido isto, eu acho que nenhum deles acreditava realmente que isso iria acontecer. Eles não estavam preparados para esse momento. É um momento crucial. Jesus está para ser entregue, tudo vai se cumprir, mas nenhum deles está pronto ainda. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que eles estavam, parece, com a cabeça em outras coisas. Se você ler aqui no mesmo capítulo, no versículo 23 e no verso 24, diz assim: então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isto. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Veja, na última ceia, o último momento de Jesus com seus discípulos, tantas coisas aconteceram ali, e Jesus disse claramente que seria aquele último momento dele com os discípulos. E a gente encontra esses dois versículos dizendo qual era o assunto da última ceia. O que estava na cabeça daqueles discípulos? Qual era a preocupação que eles tinham naquele momento? No verso 23 diz que eles começam a perguntar um para o outro quem seria o traidor. Jesus disse: olha, aqui há um traidor, entre vocês há um traidor. E aí os discípulos começam a cochichar um com o outro. Quem será? Será o fulano? Será o ciclano? Começa uma fofoca, né, irmãos? Como a gente sabe muito bem o nome que se dá a isso. E logo depois, o verso 24 diz que também discutiram ali, iniciaram ali uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior, qual discípulo era o mais importante. Veja onde está a cabeça dessa gente. Jesus está dizendo: olha, eu vou morrer, serei crucificado, tudo isso vai acontecer, e eles estão ali preocupados. Quem é o traidor e quem é o melhor entre nós? Coisa de fofoca, né, irmãos? Coisa de quem não tem o que fazer, não é? Coisa que ocupa a mente vazia. Como diz o ditado popular, a mente vazia é a oficina do diabo. E o diabo estava operando ali entre eles, mexendo na mente de cada um, fazendo com que cada um deles discutisse entre si quem é o traidor, quem é, o que a gente quer saber, por quê, o que a gente vai fazer com ele, né? Por que a gente tem essa curiosidade? Quem é o traidor? Para quê? Para quê? O que vai ser feito? E depois, quem é o maior entre nós? Quem é o herdeiro? Quem é o preferido? Quem é o mais importante? Era só isso que passava na cabeça dos discípulos nesse momento que Jesus estava para ser entregue. E Pedro passaria pela maior prova da sua vida, como a gente conhece aí no texto sagrado. E Jesus já sabia de tudo o que estava para acontecer, inclusive já sabia o que aconteceria com Pedro. A sua negação, por mais espantosa que ela seja, ela é espantosa para a gente, mas Jesus já sabia que ela iria acontecer, porque Deus sempre sabe das nossas lutas, das nossas dificuldades e principalmente das nossas limitações e das nossas fraquezas. Quem olhasse para Pedro veria um homem
inabalável, não é? Ele talvez fosse um dos que os discípulos achavam, deve ser ele o maior entre nós, porque é o que mais, dos que mais tem intimidade com Jesus, né? É o pescador, é o homem rude, um homem simples, mas que tinha uma postura, não é? Talvez todos olhassem para Pedro e vissem ali o que realmente o nome dele significa, uma pedra. Pedro é uma pedra, é um homem forte, é um homem firme, é um homem inabalável. Só que Jesus conhece Pedro, Jesus conhece as suas fraquezas, Jesus conhece as suas limitações, e ele diz para ele tudo aquilo que iria acontecer dentro de algumas horas. E ali então a palavra de Deus diz que Jesus o chamou e disse de uma forma incisiva no verso 31, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. A palavra usada aqui é bem interessante, porque a peneira, quem usa a peneira sabe para que ela serve. Ela serve para separar, né? Quando você peneira alguma coisa, você está separando uma coisa da outra. Então a peneira é um momento de seleção. Você seleciona o que é bom e o que não é através da peneira. E nesse exemplo, com relação aqui a Pedro, Jesus o compara com o trigo. Ele disse, você vai ser peneirado como a gente faz com o trigo, que é peneirado para ser separado da palha. E a palha, a Bíblia diz, não serve para nada. A gente joga fora. Mas o trigo se aproveita. Então o processo pelo qual Pedro iria passar era esse processo de ser peneirado à semelhança do trigo, para separar-se então o que presta do que não presta. Era uma prova dura, mas Jesus sabia das suas limitações, sabia das suas fraquezas, mas a expectativa é que, tirando a palha, fique o trigo, fique aquilo que é bom, que é aproveitável. Então este era o propósito desse momento. E esse homem, um dos discípulos mais chegados, mas também muito afoito, não é, que muitas vezes falava sem pensar, que agia sem pensar, né, um homem que era muito autoconfiante. Tanto é autoconfiante que quando Jesus diz isso para ele, o que ele diz? Não, comigo não. Não, eu estou pronto para ir contigo, olha o verso 33, tanto para a prisão quanto para a morte. Eu confio em mim. Eu sei que eu não seria capaz de fazer isso. Talvez qualquer um dos outros, menos eu. O que é isso? Isso é autoconfiança, não é? Tem um lado positivo na autoconfiança, mas tem um lado também muito perigoso. A autoconfiança nos ajuda a enfrentar desafios, mas, por outro lado, faz a gente ser muito presunçoso também, achando que estamos acima do bem e do mal e de que somos inatingíveis. E aí Jesus então disse a ele, como a gente leu aqui no verso 31, Satanás vos reclamou, ou como você poderia dizer, Satanás pediu você. Você é a escolha do diabo agora. E eu, quando vejo esse texto, eu lembro de um caso parecido na Bíblia, que é o caso de Jó. Você já leu o livro de Jó? Você sabe também que Satanás meio que reclamou Jó. Satanás chegou perto de Deus e diz, olha, Jó te serve porque tudo vai bem na vida dele. Está tudo certo, está tudo tranquilo. Então deixa eu tocar nele e aí a gente vai ver se ele vai te servir ou não. É mais ou menos isso que vai acontecer com Pedro. É um reclame de Satanás apostando na derrota de Pedro. Apostando de que Pedro sairia desse episódio completamente arruinado, completamente desqualificado para qualquer coisa. Pedro seria tentado por Satanás para que a sua fé fosse destruída. Quando a gente pensa nisso, nós temos que fazer aqui uma reflexão. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então você pode ter qualquer outra coisa. Se você não tiver fé,
você não vai agradar a Deus. Então Satanás pode te tirar qualquer coisa e você continua agradando a Deus, se você ainda tiver fé. Mas se ele tirar a tua fé, embora deixe você com tudo que você tem, no caso de Jó, ele tentou tirar tudo para tentar tirar a fé. Mas no caso de alguns, ele pode dar tudo. E dar tudo também contribui para que a fé se esfrie, perca a essência. Então, das duas frentes, ele pode nos atacar, ou dando tudo ou tirando tudo. É por isso que lá em Provérbios, Salomão escreveu: eu não peço que o Senhor me dê nem a riqueza, nem a pobreza. Eu peço o pão que me é necessário. Porque a pobreza pode me levar a roubar e ofendê-lo, e a riqueza pode me levar a ser independente e achar que não preciso mais de ti. Então, desta forma, Satanás age. Porque o que ele quer tirar da gente não é o nosso dinheiro. Tem gente que só pensa em dinheiro, né? Satanás atacou, tirou, matou alguém da família, fez isso. O que ele quer tirar é a sua fé. E não importa o que ele faça para conseguir isso. Para alguns vai tirar, para outros vai dar. Desde que o efeito seja o mesmo. Retirar a sua fé. E o que Satanás queria é que a fé de Pedro fosse completamente destruída. Mas Jesus mostra o caminho para ele. E mostra também o cuidado que ele tem com Pedro. Porque quando o texto diz aqui Simão, Simão, essa palavra é a palavra do carinho, é a palavra do cuidado. Quando você fala com um filho, não é? E você repete o nome dele, fulano, fulano, olha aí, fulano, cuidado, não faz isso, não vai por esse caminho. E essa palavra não é de carinho? Essa palavra não é de atenção? Não é só dizer, fulano, cuidado, hein? Não. Fulano, fulano, Simão, Simão, acorda, Simão. Vai acontecer algo contigo que tem o propósito de simplesmente te destruir. Mas, irmãos, há um consolo, porque a Bíblia mostra que para aquele que Deus escolheu, e Pedro foi um escolhido, a tentação, por mais que seja real, ela é limitada por Deus. Ele diz, Satanás requereu você, mas eu roguei por você. Jesus orou por Pedro. Essa é uma garantia, mas não deixa a gente simplesmente descansar em paz. Não é isso. Há uma garantia, mas eu preciso estar preparado para os momentos em que Satanás pode tentar também peneirar a minha vida, a sua vida. Mas a garantia que eu deixo aqui com você está em 1 Coríntios, no capítulo número 10, no verso número 13, também um verso bem conhecido, 1 Coríntios 10, 13, em que Deus diz assim, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é o que, irmãos? Fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então há uma garantia de que Deus cuida dos seus até quando estamos sendo tentados, controlando, cerceando, dosando a medida da tentação para que não seja além do que aquilo que eu posso suportar. A medida da prova, Deus permite que cada um de nós passe provas diferentes, porque sabe a capacidade que nós temos diferente também de enfrentar as situações. Há pessoas que não aguentariam determinada situação que outra consegue suportar, porque Deus conhece o limite de cada um de nós. E aí ele diz, juntamente com a tentação vai prover o livramento para que você possa suportar. Satanás requereu você, mas eu roguei por você para que você possa suportar. Para que você saia disto não arruinado, mas sim revigorado. Esse é o propósito. E a tentação, ela virá sempre para pôr à prova a nossa fé, a nossa lealdade ao Senhor. A fé traz lealdade.
Por isso que a palavra fidelidade tem a sua raiz na fé. Fidelidade vem de fé. O ato de ser fiel só é possível para aquele que tem fé. Então, o que está em jogo é a minha fé, que produz a minha fidelidade a Deus. E o que Satanás quer é acabar com a fé, que é a única coisa que agrada a Deus, e tirar ao mesmo tempo a minha fidelidade ao Senhor. Então, por isso eu tenho que entender também o que está em Tiago, capítulo 1. Vamos ler rápido, no versículo 13. Ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Tentação não vem de Deus, ela vem sempre do diabo, porque o propósito dela é minar a minha fé, é tirar a minha fidelidade. Deus não quer que isso aconteça. Então não confunda a tentação com prova. Provações podem vir de Deus para me aprovar, para que eu seja melhor, para que eu me aperfeiçoe. Mas a tentação vem do diabo para me derrubar, para me desqualificar, para tirar a minha fé e a minha lealdade a Deus. É isso que está em jogo. Então ela não vem, jamais vem de Deus. Mas Deus, às vezes, como eu disse, prova. E um dos exemplos que você vê na Bíblia está em Gênesis, no capítulo número 22, talvez seja uma das maiores provas de fé que alguém já tenha passado, quando diz no verso 1, depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. E aí continua o texto, você sabe o que Deus disse a ele? Me deu seu filho. Aquele mesmo que eu dei a você, aquele mesmo por quem você tanto orou, agora eu peço que você me entregue esse filho. Essa é uma prova. E muita gente também confunde a prova porque imagina que através dela Deus fica sabendo de alguma coisa. Se fosse assim, o princípio da onisciência de Deus estaria em xeque. Deus é onisciente. Sim ou não? E o que quer dizer isso? Que Ele sabe todas as coisas. Deus não é surpreendido, como eu disse a você no início da mensagem, Ele já sabia Jesus o que iria acontecer com Pedro, e já deu a ele, já contou tudo para ele. Então Deus sabe, então quando Deus prova, não é para ficar sabendo do resultado e se surpreender positivamente ou negativamente com alguém. Deus já sabe o que vai acontecer. Mas a prova tem muito mais o intuito de me fortalecer do que contar qualquer novidade para Deus. Quem sai fortalecido da prova é o provado. Porque é diferente da tentação. Enquanto na tentação o objetivo é desqualificar, na provação que vem de Deus o objetivo é aprovar e tornar aquele provado uma pessoa melhor. E Abraão, depois disso, foi conhecido como pai da fé, porque foi provado. E a sua fé posta à prova se apresentou, resistiu, venceu. Então há uma diferença muito grande entre uma situação e outra. Na tentação que vem do diabo, o propósito é me fazer cair. Mas na prova que vem de Deus, o propósito é me fortalecer. Deveria ser assim, por exemplo, a prova que a gente faz no colégio. O objetivo dela é que você se torne melhor, né? O objetivo da prova é que os seus conhecimentos sejam atestados e você se torne cada vez uma pessoa melhor. Esse é o propósito de Deus quando prova alguém. Mas o propósito do tentador, o diabo, é derrubar, é destruir, é matar. Foi para isso que ele veio e é isso que ele tenta fazer. E mais especificamente na vida do crente, é minar a nossa fé. Porque sem ela, ele sabe, nós não somos capazes de agradar a Deus. Então o diabo queria peneirar, como diz a Bíblia, como está escrito em Lucas, capítulo 22, que nós estávamos lendo, a partir do verso 31, ele queria peneirar Pedro. Passar Pedro na peneira, cirandar, não é? E ele
não tem nenhum direito sobre a nossa vida. A nossa vida pertence ao Senhor. Quando caímos, é porque damos lugar ao diabo. Nós, se cairmos, é porque demos lugar ao diabo. Porque a nossa vida, ela pertence a Deus. A nossa vida está nas mãos de Deus. O cristão é templo do Espírito Santo. Mas, através de atitudes, de palavras, de comportamentos, nós podemos dar lugar ao diabo. É por isso que o apóstolo Paulo diz, eu leio contigo agora a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo número 4. Leia comigo Efésios capítulo 4, número 26, versículo 26 e versículo 27. Efésios 4, do 26 ao 27, está escrito: Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Paulo está aqui fazendo uma simples advertência. Nós não conseguimos evitar qualquer tipo de sentimento ruim, nós não conseguimos evitar pensamentos ruins, não conseguimos dominar todas as áreas da nossa vida. Então ele diz, você pode até se irar por algum breve momento, mas não permita que essa ira vá além, ao ponto de dominar a sua vida. Não permita em que ela se torne um pecado. Um momento de ira não quer dizer que se consumará num pecado. Mas algo que eu faço por causa da ira que eu permiti estar em mim, pode me levar ao pecado. Eu me irei e matei alguém. Então ela me levou ao pecado. Mas se eu me irei e não fiz nada em relação àquilo, pelo contrário, a ira se desfez, ela não se tornou um pecado. E aí Paulo diz assim, não deis lugar ao diabo. Veja, a ira não quer dizer que um momento de ira o diabo tomou conta de mim, não. Eu tive um momento, mas eu não dei lugar ao diabo. Eu não deixei que ela se transformasse num pecado. Assim você é tentado, mas não quer dizer que você precisa que essa tentação se torne um pecado. Mas ela se tornará caso você dê lugar ao diabo. Por isso que a Bíblia diz para resistir ao diabo. E também resistir à tentação. Nós temos que resistir, não dar lugar, não permitir que ela se torne o pecado. Ser tentado jamais será um pecado. Mas cair na tentação é deixar que o pecado seja então consumado. Se a gente cair, é porque demos lugar ao diabo. E agora? O que acontece quando acontece isso? Olhamos para o Pedro, e Jesus disse a ele tudo o que iria acontecer, e ele foi advertido, e Jesus disse até que estava orando por ele, mas eu te pergunto, deixou de acontecer? Não, aconteceu. Por 3 vezes, naquela noite, ele negou que tivesse qualquer tipo de relacionamento com Jesus. E se cair? E se o pecado for consumado? Amados, a Bíblia tem as respostas que nós precisamos. No Salmo número 37, que eu quero ler com você, você já deve saber o versículo que eu vou citar. Versículo 23, diz, o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz, ou seja, tem prazer. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Essa é a expectativa. Mas isto é uma autorização para eu me atirar? Para eu me jogar? Para eu cair? Não. 1 Coríntios 10, 13, que eu li com você, dizendo que as tentações são limitadas por Deus, é uma desculpa para eu me deixar levar pelas tentações? Também não. Mas há uma esperança que mesmo caindo, eu não sou ainda destinado ao inferno ou ao mal. Por isso Jesus orou por Pedro, e por isso mesmo depois de ter negado que conhecia Jesus 3 vezes,
ele foi restaurado pelo próprio Senhor. O Senhor firma os passos. Irmãos, quem firma os nossos passos é o Senhor. E é interessante essa palavra, porque quando a gente está aprendendo a andar, você já viu uma criança aprendendo a andar? Que emoção que é, né? Vem pro vovô, vem pra vovó, vem pro papai, vem pra mamãe, lá vai, pá, pá, pá. Aí você vai assim, pega, né, um pouquinho, segura na mão, né? O que você está fazendo? Está firmando os passos. Nós somos assim diante de Deus, como recém-nascidos. Porque embora burros velhos, a gente ainda não sabe andar direito. A gente ainda precisa que o Senhor firme os nossos passos. E o que acontece quando a criança está começando a andar e você vai ali ajudando e ela vai, pá, se cai no chão? O que acontece? A gente vai lá, levanta ela, né? A gente vai lá, tira ela do chão. E se ela estiver chorando, a gente consola, né? A gente abraça, a gente enxuga as lágrimas. É assim que diz esse versículo. O Senhor firma os passos do homem bom e tem prazer em ver ele andar, assim como você tem prazer enorme em ver um seu filho começar a caminhar. Mas se ele cair, ele não vai ser abandonado à própria sorte. Ele vai ser levantado pelo Pai. Você tem pai? Você tem o Senhor que é teu Pai. Ainda que você caia, ele tem prazer em te levantar. Então Deus é fiel. E nunca você estará sozinho. Eu estou falando para aqueles que creem em Deus. Quem não crê já está sozinho. Mas o que crê em Deus nunca estará sozinho. E nas caminhadas da vida, se resvalar, se tropeçar, há um Pai para te levantar, para te amparar. Aquele mesmo que avisou, olha, cuidado. E aí a gente foi lá e caiu, mesmo com todos os avisos. Acontece ou não acontece? Ah, eu te avisei, né? Agora que se dane você. É isso que Deus faz? Não. Ele vai lá e levanta. Ele vai lá e segura. Ele vai lá e puxa. Nós nunca estamos só. Mas quando eu quero ser independente, quando eu quero ser autossuficiente, como era Pedro, ao dizer, eu não, estou imune, estou vacinado contra isso. O pecado não me pega de jeito nenhum. Quando eu quero ser independente, fazer as coisas por conta própria, fora da palavra de Deus, me expondo ao mal, abusando do meu direito de abusar, não é? Me arriscando inutilmente, o que vai acontecer? O autoconfiante é aquele que se arrisca. Como eu disse, só morre afogado quem sabe nadar, irmão. Porque ele vai lá no fundo, e aí depois não consegue voltar. Quem não sabe nadar, bota o pé na água, volta para a areia correndo. Não é? Você faz isso? Agora quem sabe nadar, vai lá, dá umas braçadas. É comigo mesmo, eu sou o rei dos mares. Não é? E aí morre. E aí afunda. E é isso que Pedro fez. Deixa comigo, sou eu. Jamais isso vai acontecer comigo. E aí, quebra a cara. Então, o caminho da independência é o caminho da morte. É o caminho do orgulho, da vaidade, é o caminho dessa autoconfiança que vai realmente gerar a nossa queda. É por isso que a Bíblia diz que a altivez precede ruína. Quanto mais alto, maior é o tombo, não é o que diz o mundo? Está baseado na Bíblia. A altivez precede a ruína. E aí, amados, é o que muitos de nós acabam fazendo. A Bíblia traz alertas, a palavra traz alertas. Jesus falou com ele, Pedro, Pedro, Simão, Simão, olha, vai acontecer. Deixa comigo. Traz isso para outras áreas da vida. Quantas vezes você está aqui na igreja, ouve uma pregação, Deus te adverte, Deus fala contigo, você sabe que é verdade, mas você diz assim, vou continuar fazendo a mesma coisa. Um exemplo, quanta gente reclama da situação financeira, reclama que a vida não está fácil, mas esquece que o devorador está solto, porque você só nega o dízimo, porque você não é dizimista. Aí vem a desgraça, aí vem o devorador, que toma aquilo pouco que você já tem. Por quê? Porque a palavra fala, a palavra adverte, mas você continua dizendo, não faço, não faço,
Não faço. Eu sei cuidar de mim mesmo. Eu sei lidar com a minha própria vida. E aí quando vem a peneira, você é peneirado, vai embora e fica a palha. Só fica o que não presta. A gente precisa atentar para a palavra de Deus. O caminho da obediência é o caminho da vitória. Tivesse Pedro ouvido Jesus e não dissesse ele, não, eu comigo não, comigo nunca. Tivesse ele sido humilde, talvez não tivesse amargado a pior noite da sua vida. Porque a Bíblia diz que depois de o negar por 3 vezes, ele olha para Jesus e Jesus está olhando para ele. Não é dita uma palavra, mas a Bíblia diz que Pedro sai dali e vai chorar amargamente. Eu não sei quanto tempo durou aquele choro, mas foi um choro muito amargo. Porque foi o choro da constatação, você me avisou e eu não fiz nada. Você me disse e eu disse que eu sou imune a isso. O Senhor me avisou na palavra, mas eu não fiz. Esse é o choro da amargura, irmãos. E essa amargura poderia ter sido evitada. Pedro não foi condenado. Eu não estou falando aqui de condenação, estou falando para crente. Crente é salvo. Eu estou falando para cristãos, então eu não estou falando de medo de inferno, mas de evitar desgraça, evitar choro amargo, que é possível ser evitado. Quando a peneira chegar e você estiver preparado para ela. Veja, a Bíblia diz no verso número 32, voltando lá ao texto que nós estávamos lendo, eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. O alvo é a fé. Tu, pois, quando te converteres, fortalece aos teus irmãos. Jesus orou por ele para que a fé dele não morresse. O que estava em risco era a morte da sua fé. Jesus não diz, eu orei por você, para você ficar bem de vida. Ele disse, eu orei por você para que a sua fé não morra. Porque a sua fé, se ela morrer, não adianta você ser rico, não adianta você ter tudo. Porque se a sua fé morrer, você morreu junto com ela. Então eu orei por você para que a sua fé não morra. Eu não pedi, na minha oração eu não disse, Senhor, livra ele da peneira. Já pensou nisso? Jesus sabe que isso ia acontecer. Ele não podia orar assim, Senhor, faz com que isso não aconteça com Pedro essa noite. Faz com que ninguém pergunte a ele se ele me conhece. Faz com que ele não seja perturbado por ninguém, para que a noite acabe e isso não aconteça. Jesus fez essa oração? Não. Ele não pediu para que a peneira não passasse, mas ele pediu para que quando a peneira passasse, ele saísse dela ainda com fé, ainda com vida. Fé é vida. O meu justo viverá pela fé. O que Jesus pediu é que Pedro não morresse. Ele não pediu para que a peneira não passasse, mas para que ele fosse fortalecido naquela circunstância. E que a sua fé não morresse, portanto, ele também não morresse naquele dia. E assim a Bíblia nos ensina, segundo as palavras do próprio Senhor. Eu leio contigo um versículo que eu cito tanto aqui, que você já deve saber de cor. João 16, 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus orou pelos seus discípulos e disse, Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Mas aqui ele diz que no mundo eu vou passar, você vai passar, nós vamos passar por aflições. Então ele não pede para que as aflições não venham. Ele pede para que eu passe por elas e chegue do outro lado com vida. Para que eu enfrente as tribulações e sobreviva a elas, ainda com fé, ainda com a vida que vem da fé. Entende? Que a minha fé não morra. Essa é a dinâmica de Deus. No mundo você vai ter aflições. Estas coisas eu tenho dito para que você tenha paz em mim. Paz que excede todo o entendimento, porque ela acontece mesmo quando a peneira está passando.
Porque a paz acontece mesmo quando eu estou perdendo alguma coisa, mas não perco a minha fé. Eu perco tudo, mas não perco a minha fé. Como disse Jó, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, são as palavras de Jó. Então o que está em jogo não é o nosso ganha-perde, mas é fé ou não. E sem fé, eu não sirvo para nada. Sem fé, não há nada que eu faça que agrade o coração de Deus. A peneira serve para limpar o trigo da palha. E isso precisa sair da nossa vida. Às vezes há muita palha na nossa vida. E essa palha, às vezes, precisa de uma peneira. No caso, o diabo foi um instrumento. Ele quis peneirar, né? E ele pensa que vai vencer, mas ele acaba derrotado. Ele apostou que venceria no caso de Jó e acabou derrotado. Jó saiu dessa muito melhor. E Pedro também saiu dessa muito melhor. Agora um homem equilibrado, agora um homem menos afoito, que já não é capaz de fazer grandes afirmações, sem que tenha a convicção necessária para isso. Então a peneira pode até ser usada pelo diabo, mas Deus transforma a maldição em bênção. Deus muda as situações em nosso favor. E a palha que precisa sair, precisa ser peneirada. Às vezes na nossa vida tem a palha da inveja, a palha do egoísmo, a palha da mentira, da indolência, do ressentimento. Tudo isso rondando o nosso coração. Nada como uma boa peneirada para separar essa palha do trigo. Porque, irmãos, quem vai entrar no céu é o trigo, não é o joio. Quem vai entrar no céu é o trigo. E a palha, a Bíblia diz, será queimada. E isso tudo precisa sair da nossa vida. Mas a garantia que eu tenho é a palavra de Deus. E eu deixo contigo um versículo no Salmo número 91. Leia comigo o Salmo número 91, versículo 14 e versículo 15. Está escrito: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque reconhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. A promessa de Deus é estar comigo na angústia. A promessa de Deus não é me livrar da angústia, para que eu nunca tenha um momento de angústia. Porque a angústia, às vezes, é curativa. A angústia, às vezes, coopera para o meu bem. O sofrimento, às vezes, limpa algumas coisas em mim que precisam ser limpas. Mas a promessa que Deus faz é que na angústia eu estarei com você. Vou livrar você e vou glorificar. Então a promessa de Deus é que com peneira ou sem peneira, com angústia ou sem angústia, com tribulação ou sem tribulação, Ele estará para sempre conosco. E aí quando nós passamos pela prova ou pela tentação, não importa, embora uma venha de Deus, outra venha do diabo, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Independente do que acontecer, eu saio melhor. Eu saio fortalecido, eu saio mais firme, eu saio mais forte. E para terminar, volta lá no texto, em Lucas, no capítulo 22, no verso 32. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, faz o quê? Fortalece os teus irmãos. Jesus já dava como certo que tudo isso ia passar. Ele não é surpreendido nem pela negação, nem pelo que aconteceu depois. Ele já sabe o que vai acontecer, ele diz, olha, eu roguei por você. Quando isso passar, quando você tomar jeito na tua vida, agora você fortalece os outros. Agora você fortalece os teus irmãos.
Por isso, as nossas provas, as nossas tribulações podem servir de testemunhos para nós da igreja, para que a gente possa, ao testemunhar, fortalecer a fé de alguém que está perto de nós, quem sabe hoje, quem sabe nessa manhã. Que a nossa prova, que a nossa tribulação, que a nossa tentação, que a nossa provação, qualquer uma dessas coisas, sirvam para a edificação da vida do meu irmão. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus essa manhã. Eu não sei como anda a sua vida, não sei se você está vivendo uma prova ou uma tentação, não importa, mas uma coisa eu digo a você, Deus está no controle. Mas eu queria orar por você essa manhã. Se você está vivendo alguma prova, nesse momento, alguma tentação, alguma tribulação, e quer orar junto comigo, saia aí do seu lugar, vem aqui à frente. Vamos colocar a vida diante do Senhor. Vamos pedir a Deus esse fortalecimento que está prometido na palavra. É só você crer e confiar. Você não ficará sozinho. O Senhor firma os teus passos quando você estiver tentando andar. Se você cair, Ele vai te levantar. Mas se apegue a Deus, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei. Uma coisa só eu digo a você, se apegue a Deus, se apegue ao Senhor com amor, creia, independente das circunstâncias, da prova, da angústia, da pior coisa que estiver acontecendo, o meu Deus está no controle, o meu Deus tem a minha vida em suas mãos. Ele firmará os meus passos, e ainda que eu caia, não me deixará prostrado, me levantará, me sustentará, porque o prazer de Deus é a minha restauração. Creia nisso, entregue a tua vida, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Creia em Deus. A tua fé é a única coisa que você não pode perder. Você pode perder tudo, mas não perca a fé, porque sem ela nada pode substituí-la no teu relacionamento com Deus. Guarda o teu coração. Pai, em nome de Jesus, abençoa meus irmãos, Senhor, que chegaram aqui, cada um com um motivo que eu desconheço, mas que o Senhor sabe. Se há uma prova que o Senhor mesmo está fazendo na vida deles, se há uma tentação vinda do diabo, não importa o que aconteça, no mundo passamos por aflições, mas o Senhor disse, tenha bom ânimo. Pai, eu te peço, levanta o ânimo dos meus irmãos, e o ânimo vem da fé, da certeza, da convicção, de que a nossa vida está nas tuas mãos, independente das circunstâncias, Senhor. Abençoa os teus filhos aqui, fortalece, Pai, a fé, meu Deus, é a fé que não pode morrer, é a fé que não pode acabar, fortalece a fé, como o Senhor rogou por Pedro, eu roguei por ti, para que a tua fé, ela resista, ela se fortaleça, e depois você possa levar essa mensagem aos irmãos, possa dar testemunho, Pai, que cada um desses aqui seja um testemunho vivo. Eu te peço isso, ó Deus. Abençoa meus irmãos. Em nome de Jesus, eu te peço. Em nome de Jesus.